Oi gente, tudo bom? Eu sou o Ícaro e hoje eu vim apresentar meu trabalho de EB3 sobre o romance-reportagem. O livro que eu escolhi foi Os Dois Mundos de Isabel, escrito por Daniela Arbex, jornalista investigativa e escritora. A minha história com esse livro é muito interessante. Alguns anos atrás eu comprei ele por um preço muito, digamos que, barato. E eu sempre tive um interesse de ler devido à temática, porém, no fundo, eu acreditava que talvez eu não me interessasse muito pela obra, tendo em vista que eu não sabia ao certo o que era um romance-reportagem, então eu não sabia o que eu iria esperar ao ler a obra. Eu achava que era uma coisa mais direta, apenas fatos, então eu acreditava que talvez não fosse o tipo de livro que me chamaria, que eu teria tanto interesse assim. Até porque, como eu disse, eu não tinha ciência do que era um romance-reportagem. Eu não sabia do que se tratava. Eu tinha uma ideia, eu tinha um preconceito em relação a esse gênero literário, tendo em vista que eu sou mais do lado das ficções, dos livros de romance, mais românticos no caso, e também romances não românticos. Então eu acreditava que talvez essa obra não me agradaria, porém eu me surpreendi bastante. Então vamos começar. O objetivo desse trabalho é evidenciar a história de Isabel Salomão, que foi uma das primeiras vozes a mostrar para o mundo o espiritismo. Ela é uma mulher que ajudou muitas pessoas com seus dons, e foi muito interessante ler tudo isso e entender um pouco mais desse outro mundo, no caso, como está escrito no nome da obra. Como eu disse, o livro foi escrito por Daniela Arbex, que é uma jornalista investigativa premiada, e ela é conhecida por dar voz aos excluídos. Ao ler essa obra, no caso já no final, no pós-fácil, eu descobri que a Daniela Arbex ela tinha um laço, uma relação com Isabel Salomão, que Daniela Arbex ela falou que geralmente para escrever as obras como Todo Dia a Mesma Noite e Arrastados, ela tem que se aproximar mais do acontecido, das pessoas, mas ao escrever Os Dois Mundos de Isabel, pelo contrário, ela teve que se distanciar o máximo possível da história para que ela conseguisse descrever a história de Isabel e também descobrir outros pontos, porque ela já conhecia Isabel. Aos 15 anos ela conheceu Isabel na Casa dos Caminhos, que é o lugar que Isabel construiu para disseminar essa doutrina, que a religião, no caso, que é o espiritismo. E elas têm essa relação, sempre tiveram essa relação, e foi muito interessante ler isso, porque você vai vendo, e você vai lendo, e você vai criando um laço com as histórias, as vivências que a personagem, no caso que a pessoa Isabel vivenciou, e é de derramar lágrimas. Esse livro é muito lindo, tudo que Dona Isabel fez para a população, pelas pessoas que ela ajudou. Ela fez um projeto que era o Lar dos Caminhos, que na real não era um projeto, ela fez uma iniciativa de uma casa lá em Juiz de Fora que buscava recolher, no caso, acolher os adolescentes e jovens que não tinham uma situação boa, não tinham onde morar. Ela ajudou mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 jovens, e tudo isso com simplicidade. Então foi muito interessante saber que a Daniela Arbex teve essa dificuldade, que ela precisou se distanciar o máximo possível de tudo que ela já sabia sobre Isabel, para que assim ela pudesse entregar pra gente uma história, um livro muito mais profundo, que não tratasse não apenas do que ela conhecia de Isabel, mas também de toda a profundidade que é a vida da Dona Isabel. Ela morreu aos 100 anos, morreu em 2024, se não me engano. Não, na real foi 2024. Faleceu ano passado, desencarnou. E muito louco, porque eu penso que se eu tivesse lido esse livro, talvez
no ano em que eu comprei, eu já teria conhecido ela e teria acompanhado todo esse processo de quando ela partiu, e eu acho que eu até teria me emocionado, porque verdadeiramente a história de vida de Isabel, que ela é filha de imigrantes libaneses, é muito linda e dura e real, e é muito interessante e fascinante você acompanhar um ser humano que tem habilidades de se comunicar com pessoas já desencarnadas e usar disso para ajudar muitas pessoas. Desde criança, desde 9 anos, ela começou a ter essas visões do outro lado, mas ela ainda não entendia. Apenas aos 22 anos ela começou a entender que essas visões, na verdade, eram espíritos. Ela chamava de coisas, mas no caso eram espíritos que comunicavam com ela. E a partir daí foi muito interessante, porque ela estava no trabalho dela e o seu chefe foi conversar com ela, porque ela sempre foi muito adorada pelos seus colegas de trabalho. O jeito dela de ser, se destacava dentre as outras pessoas, o seu carinho, o seu afeto. E ela tinha parado com isso, porque essas coisas, as visões que ela falava, que ela chamava no caso, estavam acontecendo com mais recorrência. E isso aconteceu devido a um caso também que teve na escola, de alguns alunos que tinham feito uma coisa, e ela descobriu sem ao menos que um aluno falasse sobre o que era. Ela já sabia que os alunos tinham aprontado, mas ninguém falou nada, ela só sabia. E isso mexeu muito com ela, porque ela não sabia o que era isso, até que ela foi conversar com o chefe dela e ele falou pra ela que ela era espírita e recomendou que ela visitasse uma casa e para conhecer essa religião, o espiritismo. E foi muito interessante ler que ela falou, 2 horas atrás eu era católica, agora eu sou espírita. Porque ela se encontrou, finalmente ela se entendeu que esse dom dela, ela poderia usar para ajudar as outras pessoas. Então, esse trabalho, ele tem esse objetivo de mostrar para todos vocês a pessoa humilde e incrível que foi Isabel Salomão. Aqui nós temos o sumário, como estava pedido na descrição do trabalho. Então temos a capa, os objetivos, sumário, sobre a obra, tipo de narrador, tipo de narrativa, verdade factual, a minha opinião e considerações finais. Aqui, como eu disse para vocês, o Deus de Isabel, ele foi escrito por Daniel Arbex e publicado pela Intrínseca no dia 20 de agosto de 2020. Foi publicado ainda na pandemia. Mas a escritora, na verdade, a Daniela Arbex, ela disse que começou a escrever a obra assim que ela estava saindo de um evento de divulgação do livro Todo Dia à Mesma Noite. Ela sentiu que ela deveria contar a história de Isabel para outras pessoas, e no mesmo instante ela ligou para a Dona Isabel para conversar com ela, explicando tudo, e depois ela foi até a casa de Dona Isabel para saber o que ela achava, e Dona Isabel adorou. Achou que era uma ótima ideia, e mesmo aos 94 anos, se não me engano, ela estava acamada e recebendo oxigênio. Durante mais de um ano, todos os dias, à noite, ela se encontrava com Daniela Arbex para conversar e dar entrevistas sobre como tinha sido a sua vida. E mesmo com certos impasses e coisas difíceis, ela se propôs a fazer isso. É muito interessante saber que até o fim de sua vida, Isabel não deixou de ajudar quem mais precisava. Mesmo com as causas da idade, né, com as dificuldades da idade, ela nunca deixou de ajudar quando alguém ia procurá-la. Isso é muito interessante. Como eu disse, a obra narra a história real de Isabel Salomão de Campos, que ela é uma centenária mineira que nasceu em 1924 e tinha a habilidade de ver e ouvir coisas que ninguém mais compreendia. E isso é muito interessante, ver como tudo isso se desenrola no livro. A editora foi a Intrínseca, como eu disse, foi lançado no dia 20 de agosto, tem 304 páginas e o gênero, obviamente, romance-reportagem. Agora vamos falar sobre o tipo de narrador. O livro ele é narrado em terceira pessoa, ou seja, o narrador ele não participa dos acontecimentos. Ele descreve, interpreta, contextualiza e organiza os fatos. É informativo e também é investigativo. É o típico da jornalista Daniela Arbex, ou seja, ela trabalhou tudo isso, novamente, nessa obra,
O livro é narrado em terceira pessoa, de um ponto de vista distante, e isso já é uma característica da autora, que tem uma escrita fenomenal, diga-se de passagem. Agora, sobre o tipo de narrativa, eu fiquei muito em dúvida em relação ao que eu colocaria aqui, porque em alguns momentos do livro, principalmente no começo, ele é escrito de maneira linear, ou seja, sua infância, sua adolescência, sua vida adulta. Porém, uma coisa muito interessante é que, inclusive, Daniela Arbex pontuou isso no Pós-Fácil, que o livro ele não contém datas. Por exemplo, ele não é focado em datas ou em um período exato do tempo. Apesar de mencionar quando aconteceu, o livro ele não é dividido exatamente por datas, mas sim por casos. Casos em que a Dona Isabel ajudou as pessoas a encontrar um jeito de cura ou encontrar um caminho melhor. Então, isso é muito interessante e faz com que a obra seja não linear. Ou seja, como eu disse, o começo do livro ele é tratado de uma forma mais linear, abordando toda a chegada dos pais da nossa personagem principal, de Isabel, a chegada deles do Líbano até o Brasil como imigrantes, se dirigindo ao interior de Minas Gerais e morando em um sítio, até a sua vida adulta. Em relação à verdade factual, ela é tratada com rigor jornalístico, ou seja, ela é baseada em documentos, entrevistas e provas de que a história é baseada em fatos reais. Porém, é muito válido destacar que, devido à temática do livro, que é esse lado mais espiritual, algo que não pode ser cientificamente comprovado, essa parte fica mais em aberto em relação aos casos de cura que a Dona Isabel concedeu a outras pessoas. Porém, ao ler o livro, você, pelo menos eu, na minha opinião, eu acredito muito e levo como verdade tudo que Isabel Salomão fez em relação ao espiritismo para conseguir intervir e ajudar pessoas que mais necessitavam. Então é muito legal e muito interessante você acompanhar tudo isso, todos os casos em que Isabel conseguiu de alguma maneira ajudar as pessoas, intervir em algumas situações mais difíceis, por meio do espiritismo e por meio desses espíritos que ela ouvia e davam a ela, mostravam a ela o caminho para que ela conseguisse ajudar outras pessoas, as que mais precisavam de ajuda espiritual. Porque, como Isabel falava, às vezes o problema não era físico, não era no corpo, mas sim no espírito. Então, o livro, como eu disse, ele é baseado em fatos reais, porém fica aberto porque, devido à temática, algumas pessoas talvez não levem como verdade absoluta, porque não tem como comprovar cientificamente sobre isso, mas os casos são muito interessantes e eu acho válido você realizar a leitura. E agora, falando um pouco sobre a minha opinião, eu sei que eu já falei sobre ela em outras partes do trabalho, porém eu acho muito válido a leitura desse livro. Eu digo, sem sombra de dúvidas, que ele mudou muito do que eu penso, muito dos meus pensamentos. Eu acredito que é uma obra necessária, eu acho muito interessante. Sei que dentre as outras obras escolhidas pelos outros alunos para apresentar o trabalho, acredito que a minha seja mais, entre aspas, leve, tendo em vista que os outros temas, as outras temáticas eram mais sérias, mais obscuras, mais pesadas. Porém, esse livro trata de amor, de cura, de ajuda, da simplicidade de uma senhora que até os 100 anos de idade continuou fazendo seus serviços e trabalhando em prol do ser humano e buscando ajudá-lo de todas as maneiras. Então, é uma história excepcional. A escrita é maravilhosa e Isabel foi uma mulher incrível. E eu acho que todos vocês deveriam ler um pouco mais não só desse gênero, mas também essa obra em específico, porque me deixou de queixo caído em muitos momentos. Eu me peguei chorando devido à força que esse livro emana. Muitas pessoas que foram entrevistadas, elas falam sobre como, ao ouvir as palavras de Isabel, mesmo através de vídeos do YouTube, elas se sentiam confortadas.
E eu sinto que ao ler esse livro, a sensação de conforto, de familiaridade e de bem-estar é muito passada através dessas páginas e através das falas de Dona Isabel. Então, esse livro é excepcional e com toda certeza é um dos favoritos da minha vida. Então, essas foram as considerações finais. A obra é excelente, é um incrível romance-reportagem e com toda certeza eu quero entrar mais nesse gênero literário, lendo outros livros de Daniela Rabex e de outros autores também. Então, eu acredito que vocês também deveriam ler essa obra para poderem experienciar tudo o que Isabel Salomão fez em prol das pessoas. Essas foram referências do trabalho. Claro, eu li o livro, então aqui está a referência do livro, e também peguei um pouco do site da editora para pegar mais coisas relacionadas ao livro físico. Esse foi o meu trabalho. Obrigado pela atenção e tchau!